Eu acho que quando a gente tá se aprofundando em cinema, né, na história do cinema e tudo mais, seja você um crítico de cinema, estudante de cinema ou simplesmente uma pessoa que gosta de filmes, tem alguns nomes que são meio que inevitáveis. Você vai esbarrar mais cedo ou mais tarde, alguém vai te indicar algum filme que todo mundo fala, ou você mesmo assim em listas, né? Você vai ver que tem alguns filmes que vão aparecer em várias listas diferentes. Então, pô, esse filme aí deve ser alguma coisa, é um big deal porque tá em várias listas diferentes. E, enfim, um desses nomes é o diretor Jean-Luc Godard, que, né, fez ali o seu primeiro filme, que é o Acossado, Breathless, que eu não lembro o nome dele em francês, mas é um dos filmes que muitas vezes as pessoas vão te recomendar, muitas vezes ele tá em várias listas. São nomes inevitáveis, tanto do diretor quanto do filme. E eu preciso confessar que mesmo assim, eu só fui assistir Acossado recentemente, né? Porque, por mais que, tem o Godard, pô, nunca tinha visto nada do Godard e tal, preciso ver um filme. E aí, diante do filme Nouvelle Vague, do Richard Linklater, eu falei, pô, tenho que assistir o Acossado, quero assistir o Acossado primeiro, pra ver a história ali de como ele foi feito, que é a história do filme do Linklater. E aí eu assisti Acossado. E assim, nada demais, sabe? Ah, mas é revolucionário. Como é que você não achou nada demais? Eu não achei nada demais. É inovador, ele é inovador e revolucionário. Mas ele tá, beleza, ele fez uma coisa que ninguém fazia. A história, sabe, tipo assim, não me ganha porque é só uma coisa. Porque, mas ele fez um corte ali, uma montagem que ninguém fazia. Ok, mas. Sabe, tipo assim, a história ainda é meio qualquer coisa, é meio chatinha, meio estranha, não me apeguei aos personagens. E beleza, é grandíssimo revolucionário em 1960, que é o mesmo ano que o Hitchcock fez Psicose, sabe? Que eu acho. Pô, em 1960 o Hitchcock tava fazendo Psicose. Então, assim, eu não me impressiono com Acossado, me desculpem. Mas enfim, esse vídeo aqui é sobre o filme Nouvelle Vague, filme que conta a história de Acossado, e que aí eu fui assistir, porque eu falei, pô, talvez o Linklater ele até consiga me render ali uma visão um pouco diferenciada, né, porque eu vou ver a produção e tudo mais. E aí, bom, eu assisti, no fim das contas, um filme já feito sobre um dos filmes já feitos, porque eu acho que se o Acossado não me impressionou nem um pouco, se não me envolveu nem um pouco, o Nouvelle Vague, ele pelo menos me fez dar umas risadinhas, pelo menos eu consegui me divertir um pouquinho mais, pelo menos ele tem uma coisa ali que me ganha mais, né? O Linklater ele tem uma mão muito boa para dirigir histórias bem humanas, né, com personagens. Pra vocês terem uma ideia, ele é o cara que dirigiu a trilogia do Antes, né, o Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, Antes do Anoitecer. Acho que agora eu estou acertando a ordem dessa trilogia, porque eu estou vendo esses filmes. Mas ele também fez o Assassino por Acaso, que é um filme bem legal, que fala ali, né, trabalha muito em cima de um personagem, precisa ali de um personagem forte. E ele também fez Escola de Rock, simplesmente um dos melhores filmes dele, e que é excelente no todo também, muito sobre a questão. Acho que todos esses filmes eles compartilham muito a questão de são boas histórias sobre bons personagens, ainda que sejam personagens simples, muito humanos. E o Nouvelle Vague, ele traz essa coisa também, né? A gente está ali acompanhando um diretor no seu primeiro trabalho, um diretor que ninguém leva muito a sério, que ele faz as coisas de um jeito meio estranho, ele parece que não sabe muito bem para onde ele está indo, e que, no final das contas, assim, o Nouvelle Vague, o filme do Linklater, ele é sobre o começo da história do Godard, que se torna, né, representa uma pequena parte, um pequeno capítulo da história do cinema, que é o movimento da Nouvelle Vague, a nova onda francesa. Ou seja, é muito interessante. No texto, isso é muito interessante. Quando alguém fala, pô, não, que é a Nouvelle Vague, que é o movimento francês e tal, e aí esse filme ele meio que conta o ponto de partida da Nouvelle Vague, que é o filme do Godard, O Acossado, que é o primeiro filme do Godard também. Então, é uma coisa legal, pô, o diretor ali, no primeiro filme dele, ele foi um dos primeiros caras ali do movimento e tudo mais. Só que o filme ele passa uma vibe de aula que deveria ser legal, mas que é chata, sabe? Tipo assim, pô, eu deveria estar gostando desse filme, eu deveria estar muito feliz, com um sorriso de orelha a orelha, porque eu tô vendo a história do cinema. E não, sabe? Tipo, eu tô, risadinha, referência, sabe? E é isso, sabe? É uma aula que ela é muito chatinha, ela é muito qualquer coisa. Talvez seja isso. Não chega a ser um filme ruim, mas é um filme qualquer coisa. Eu senti que eu tava vendo um filme que era completamente blasé, tal qual é o próprio Acossado. Nisso eu acho que o Linklater ele fez muito bem, ele capturou o sentimento de Acossado, que é um sentimento de tanto fez, tanto faz. Até porque, por mais que seja uma história de bastidores ali, que tem tudo para ser interessante, ao mesmo tempo ela não é uma história tão interessante assim, sabe? Ela
É uma história de um cara fazendo o seu filme, ninguém confia no cara, mas no final dá tudo certo. Só que o Linklater, ele dá uma temperada, ele consegue colocar ali, tipo, muitas referências, ele traz nomes muito conhecidos do público cinéfilo, né? Tem a Agnes Varda, tem o Truffaut, tem o Eric Romer, então ele vai trazendo pessoas ali que, assim, se você já chegou no Godard, você já deve estar nessa turma, sabe? Você já deve estar ouvindo falar desses diretores, você já deve ter uma noção de que alguns são escritores ali, roteiristas, que já estavam trabalhando, mas que estão com um pezinho no cinema, uns estão com renome, né? A gente tem até isso mencionado muito pelo Truffaut, que é a protagonista do filme, que é a Janseberg, que ela é a atriz de Acostado aqui, ela é interpretada pela Zoe Dutch, e ela tá ali falando, pô, eu queria trabalhar com o Truffaut, você me arranjou o Godard, que, né, quem é esse cara? Então assim, a gente vê que o Truffaut, por exemplo, é um cara que já estava um pouco mais à frente, já tinha um nome bem mais renomado, e o Godard era o cara bem outsider, era o cara que ninguém conhecia. Então isso cria-se leves conflitos que são interessantes, mas que novamente não rendem um filme, sabe? Parece que eles nunca são trabalhados ali de forma a render algo interessante. E aí Nouvelle Vague fica sempre preso na caixinha do engraçadinho. É um filme engraçadinho, é um filme simpático. E aí eu tava passando por Nouvelle Vague, né? Eu tava assistindo Nouvelle Vague e eu tava pensando, eu deveria me importar? Porque não é um filme que em nenhum momento faz com que eu crie algum carisma pela figura do Godard. Eu acho que, beleza, é um filme que tá ali estabelecendo o Jean-Luc Godard como um cara excêntrico, né, um cara meio peculiar, assim, que é meio chatinho, que tem o jeito dele de dirigir. As pessoas não confiam, porque é um cara novato, que quer reinventar a roda e tal. Então, assim, eu entendo que é pra ele ser pentelho, eu entendo que é pra ele ser meio chatinho mesmo, porque meio que a gente tá tendo a visão que as pessoas têm dele. Ao mesmo tempo, ainda estamos falando de um projeto cinematográfico, e pô, eu acho que, nesse caso, faria mais sentido mostrar como o Godard era um cara genial, mostrar que o Godard, ele sabia o que ele estava fazendo, e eu não tenho essa sensação, pelo contrário, eu tenho a sensação, durante o filme inteiro, que o Godard fica entre... Assim, na verdade, não é uma sensação, mas é mais uma dúvida. O Godard era um gênio, ele sabia que ele estava indo revolucionar o cinema, ele sabia que ele estava fazendo uma coisa realmente foda, porque ele fala isso, mas ele não passa essa firmeza. Ou ele era só um maluco que não sabia nada, era um amador que não tinha ideia de como fazer cinema, mas ele teve muita sorte com as montadoras, sabe? As montadoras que foram montar o Acossado, elas fizeram um trabalho legal. Aí, é claro, tem a cena dele falando como ele quer a montagem, mas assim, a gente sabe que o trabalho ali de um editor, uma pessoa que está montando o filme, é muito relevante para salvar filmes, tá? Star Wars foi salvo com edição, Tubarão, talvez um dos casos mais clássicos, foi salvo na edição. Então, sei lá, por que Acossado não teria sido salvo na edição, sabe? Só que o problema é, o filme nunca me estabelece a genialidade do Godard. O Godard é só um cara excêntrico, é só um cara chato, ele é tão excêntrico, ele é tão xarope, assim, porque eu não tenho certeza se ele é um gênio, mas eu tenho certeza que ele é xarope, que ele me usa óculos escuros no cinema. Tem várias cenas... Tem várias cenas do Godard assistindo filmes no cinema, assim, seja um cinema na casa de alguém, seja no cinema numa grande estreia, um grande cinema, e ele tá com óculos escuros. E assim, eu não sei se o Godard fazia isso real, né? Não sei se isso é um exagero, uma extrapolação do Linklater, mas sabe, tem cara de que fazia, porque é uma coisa muito de babaca, assim, de cara chato. E aí eu fiquei, pô, eu não consigo entender se o Godard era um gênio, mas eu tenho certeza de uma coisa, ele era chato demais, assim, um xarope de primeira. Quem que faz isso, sabe? Vai de óculos escuros pra dentro do cinema. Tá com medo de usar óculos escuros em lugares fechados e as pessoas pensarem que é porque eu sou fã do Godard, assim. Mas aproveitando que eu tô falando disso, bota seu óculos escuros e já clica no like desse vídeo. Principalmente se você também não for inscrito, já se inscreve. Aqui quem fala é o Adam. Sejam bem-vindos ao canal. Aproveita, se você tá gostando desse vídeo, não espera, dá um like. Se você não tá inscrito, se inscreve agora, sem fechar o vídeo. Porque você vai estar passando a mensagem pro YouTube de que esse vídeo é tão bom que você não só deu like, você tá se inscrevendo no canal. Você quer ver esse vídeo e outros vídeos. Você vai me ajudar pra caramba. E de quebra você ainda vai fazer parte dessa comunidade que a gente tá formando de pessoas que gostam de conversar de cinema. Eu adoro conversar de cinema, se você quiser, inclusive, trocar uma ideia ou ver o que eu tô assistindo, além do que eu trago aqui pro YouTube, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard, Richard Linklater, que... né, esse diretor, Linklater,
que eu gosto bastante, cada vez eu gosto mais, né? Só tem um filme dele que eu realmente não curto, mas todos os outros eu gostei, alguns mais, alguns menos. Novela Vague tá no que eu gostei menos, mas eu ainda curti, porque como eu falei, ainda me rende um bom momento, ainda é um filme divertido. Mas é um filme que eu acho que falha muito na hora de apresentar quem foi Jean-Luc Godard, sabe? E é uma aula meio chatinha, e ele poderia ser uma aula pelo menos mais completa, ainda que chatinha, ao me apresentar um pouco mais do Godard. Eu sinto que eu saí do cinema sem conhecer o Godard. Eu não conheci, não me apeguei nem ao Godard enquanto o humano, a pessoa que era o Jean-Luc Godard, mas eu também não me interessei pelo diretor, sabe? Assim, muitas pessoas vieram comentar comigo quando eu vi Acossado e falei que não gostei tanto. E assim, essas pessoas me fizeram me interessar mais pela obra do Godard do que o filme Novelle Vague, sabe? Tipo, pô, eu não saí interessado. Ah, mas o Godard era um gênio. Eu não vi isso. Pelo filme, eu não enxerguei isso. Então eu não consigo sair de Novelle Vague nem com vontade de revisitar Acossado com outro olhar, nem com vontade de ver o restante da obra do Godard, que eu ainda vou ver em algum momento, mas assim, pra mim, quem ainda dá um certo dinamismo legal pra Novelle Vague é a personagem da Zoe Deutsch, né, que é a Jansenberg, como eu comentei, que ela é a protagonista do Acossado, né, do filme Acossado original. E aí a Zoe Deutsch, que é uma atriz que eu gosto bastante, eu acho que ela tem um carisma, ela tem um timing cômico bem legal, ela interpreta a Jansenberg, que meio que dá voz ao espectador, porque todo mundo ao redor ali da produção de Acossado, dos diretores, né, o outro ator que é o protagonista de Acossado, ele sempre meio que, não, vamos confiar no Godard, assim, tipo, não sei o que ele tá fazendo, mas eu vou confiar. Né, outros ali já tem uma crença maior, tem um produtor que ele é completamente cético, mas é porque tem a razão dele, a produção tá super atrasada, parece que tá dando problema, parece que o Godard não tá levando a sério. Mas a Seberg, não, ela tem um meio termo, que eu acho que isso é o que eu falo dos filmes do Linklater, ela é muito humana, ela fala muito uma coisa que eu acho que qualquer pessoa na situação dela pensaria e falaria, assim, tipo, cara, eu não tô entendendo o que você tá fazendo aqui, porque eu sou atriz e eu preciso do roteiro. E aí você não tem roteiro. E aí chega, filma 2 cenas, 2 horas de filmagem, não, vambora, agora tô com fome, vou pra casa. Então ela começa a desconfiar muito do Godard, ela é a pessoa que peita o Godard, ela é a pessoa que ironiza o Godard, sabe? Que satiriza aquela produção, que quer pular fora, e ela fala, não, isso aqui nunca vai dar certo e tal. Isso é muito divertido, porque realmente é um contraponto legal. Enquanto o Godard ele tá ali brincando com os óculos escuros deles, a Jansenberg ela tá realmente trazendo pontos que são interessantes. Ela tá realmente oferecendo um contraponto de que aquela produção ela não tá fazendo tanto sentido, mas não é só porque o Godard é esquisito, sabe? Tem todo um lance sempre meio que verbalizado por ela. Eu acho que ela agrega muito, e a Zoe Deutsch, enquanto né, a atriz que está interpretando a Jansenberg, ela tá muito bem, poço de carisma, assim, tipo, ela capta muito bem, acho que a presença, assim, a coisa mais delicada da Jansenberg, mas aí que quando as câmeras param de rodar, a Jansenberg era mais rebelde, sabe? E a Zoe Deutsch, ela tá conseguindo trazer todos essas facetas da Seberg, que é, pra mim, a personagem mais interessante de Novelle Vague. Fora tudo isso, eu sinto que é uma homenagem um pouco vazia, assim, não vazia em si de significado, eu entendo porque o Linklater tá fazendo esse filme, eu entendo que ele queira né, exaltar o Godard enquanto um diretor que foi muito marcante, e aí, assim, gostando ou não, e eu tô falando isso muito pra mim mesmo também, por mais que eu não tenha gostado de Acossado, não dá pra dizer que não é um filme importante, sabe? Porque assim, ele tá em várias listas, ele faz uma coisa realmente que ninguém tava fazendo daquela maneira. Então assim, mas não é tão legal, não gostei da história. Mas aí ainda tem a sua dose de importância. Eu não posso negar isso, eu não estou tentando negar isso. Só que aí eu vejo Novelle Vague, do Linklater, como uma rasgação de seda meio besta, sabe? Tipo, vamos aqui exaltar o Godard. E em nenhum momento eu entendo se ele realmente é um gênio ou não. O filme não me passa isso, sabe? Pra mim, ele ainda me parece um cara amador que deu sorte no final do projeto, sabe? Mas que a visão dele não estava clara desde o início. Ele não tinha aquela visão que ele estava lutando. Ele estava lutando para ser diretor, mesmo sem uma visão clara. E eu sinto que o pior é que, assim, quando a gente quer falar de Acossado, quando a gente quer falar de Godard, quando as pessoas vão falar disso, elas vão trazer pra discussão o peso do filme ser muito marcante, muito revolucionário. E aí Novelle Vague, que não está tentando ser revolucionário, também não oferece nada de marcante, sabe? Eu acho que isso me pega muito mais do que todos os problemas do filme.
ele é um filme que ele não me oferece nada que eu possa sair do cinema. Pô, mas aquela cena é marcante, aquele diálogo é marcante. Uma sensação que eu tive com o Acossado também, que pra mim não tinha nenhum diálogo muito forte, nenhuma cena muito forte. Era só um jogo de montagem, mas assim, isso unicamente, pra mim, não rende nada memorável. E aí aqui a gente tem um filme que ele faz uma homenagem bonitinha, é um filme completamente inofensivo, assim, de não, vamos só aqui trazer as pessoas e falar aqui, né, mencionar aqui, botar os nomezinhos na tela, François Truffaut, sabe? E tem ali a amizadezinha que o Godard tinha com os diretores, e aí o Godard vai dirigir, nossa, com as pessoas não acreditavam, mas no final das contas, Acossado foi o filme que fez isso e catapultou o Godard, e aí catapultou a Nouvelle Vague, e depois disso 300 e tantas pessoas surgiram, né? 300 filmes, sei lá, surgiram no próximo ano, porque as pessoas estavam inspiradas, a Nouvelle Vague se tornou uma coisa forte, e os cinemas abriu as portas para novatos e tudo mais. E assim, é um filme que ele tá fazendo esse puxa-saquismo, né? De vamos falar aqui da importância, então vamos exaltar, e uou, lindo. Mas ele é inofensivo demais, ele não se arrisca em nenhum momento, ele não oferece nada marcante em nenhum momento, nem se arrisca o suficiente ao ponto de conseguir errar e se tornar um filme ruim, sabe? Ele é um filme só confortável, ele é um filme só acomodado dentro de vamos exaltar o que a gente quer exaltar e vamos fazer isso da forma mais inofensiva possível. Fica naquela caixinha do terminou o filme e você fica tipo, era isso? Então tá. Não tá bom. É isso. Eu realmente saí da sessão meio, tipo, não decepcionado, assim, eu acho que eu fiquei feliz que, pra mim, Nouvelle Vague é melhor que Acossado, então eu acho que é o mínimo que eu podia esperar e ele consegue cumprir. Mas no final das contas é um filme que, poxa, eu gosto do Linklater e eu tô vendo outros filmes dele que são excelentes e eu fiquei, cara, eu queria um filme excelente do Linklater, sabe? Eu tive só um filme ok. Então, para Nouvelle Vague, nota 6. Você vê que tem muitos filmes que eles podem não ser uma unanimidade, né? As pessoas não vão concordar que ele é incrível. A gente pode odiar, a gente pode achar incrível, mas pelo menos eles ousam. Eles ousam o suficiente para se tornarem divisivos, que é algo que Nouvelle Vague não faz. O exemplo desse é Bugônia. Eu amei, mas eu vi muita gente que saiu do filme não curtindo. Mas é um filme ousado, é um filme que tenta alguma coisa. Mas falando de Linklater, o último filme dele foi um filme que me agradou demais, eu amei muito mais, que é O Assassino por Acaso, com Glenn Powell e Adria Arjona. Filmaço, 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 filmaço. Mas agora eu quero saber de você qual que é a sua expectativa pra Nouvelle Vague. Comenta aqui embaixo ou comenta o que você achou, se você já assistiu. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.